Boa noite, galera. Então, hoje a gente já está encerrando, né? Na última aula encerramos a matéria anterior. Hoje estamos iniciando, tá? A matéria de pacientes críticos, falar um pouquinho sobre a unidade de terapia intensiva. Gostaria, assim, de, neste momento, levantar uma reflexão. Nunca se foi tão falado das unidades de terapia intensiva, da necessidade de leitos, a necessidade de profissionais especializados para estarem atuando com pacientes graves. Então, hoje vocês vão entender desde o seu primórdio como tudo isso aconteceu, qual foi a sua evolução histórica e como trabalhar nessas unidades, de que forma atuar nas unidades de terapia intensiva, tá? Estamos começando aqui, daqui a pouquinho lá na plataforma eu vou passar um link novo, um cronograma novo para a disciplina de vocês, fiquem atentos. Sobre a nota da disciplina anterior, até segunda-feira eu estou passando a nota para todos vocês, tá bom? E fiquem tranquilos. Então vamos lá? Preciso primeiro entender o que são os CTIs e o que são as UTIs, né? Mas antes de a gente falar de CTI, de UTI, a gente precisa entender como começou a história, né? Se a gente voltar na história, tudo se inicia com Florence. Se você observar no início da apostila de pacientes críticos, né, dessa assistência a pacientes graves, você vai observar quando tudo se parecia muito errado, quando tudo se parecia sem forma e sem jeito, Florence estudando, num período em que a mulher não tinha nenhum tipo de valor, né, propriamente dizendo assim, a mulher não tinha valor para a sociedade. Então, Florence conseguiu tudo que conseguiu porque ela é de uma família muito rica e que o pai ele acabava interagindo com os anseios de Florence. Claro que ela teve toda a problemática de ter que largar a tua vida, teu conforto e uma vida social para poder viver em prol da evolução da enfermagem. Mas vamos entender que ela só conseguiu todos esses avanços porque ela vinha de uma família que tinha condições financeiras. E Florence estudou, teve a possibilidade, a família teve entendimento, deixou ela estudar. E Florence foi avançando em estudo e criou um mecanismo, né, de salvar combatentes de guerra. E aí você para, hoje em dia, nós observamos quando se tem uma guerra, você observa o quanto é complexo, né? Você perde pessoas em meio à guerra, por conta das lesões que são muito graves. Mas lá em 1856, você imagina, recurso nenhum. A única coisa que Florence instituiu nesse período foi a organização e a humanização, o cuidado. Então, ela instituiu o cuidado, ela separou o paciente por lesões e por suas gravidades. Ela fez uma assistência individual e humanizada. Ela fez a visualização ininterrupta de cada paciente. Com isso, ela diminuiu, minimizou todos os mortos de guerra. O índice de mortalidade caiu de forma absurda, como todos vocês já estudaram lá na Guerra da Crimeia. A partir daí foram vindo evoluções, né? E a unidade de terapia intensiva, ela veio crescendo, vendo-se que existia uma necessidade de implementar cuidados específicos, uma necessidade de implementar profissionais altamente qualificados para as instituições até a atualidade. E se você observar no hoje, ainda tem muito que se fazer, né? Porque se você observa toda a pane mundial se falando de pacientes graves em unidade de terapia intensiva, a gente ainda tem uma problemática a ser resolvida, mas que só foi instituída e desenvolvida por conta dessa evolução de Florence até a atualidade. Vou passar uma atividade hoje para vocês, tá? Uma pesquisa sobre esse fato histórico. A apostila, ela fala um pouquinho, mas eu vou citar alguns nomes e eu quero que vocês conheçam, tá? Como eu sempre falo, não existe profissão sem história e nós precisamos conhecer a história de cada um segmento que envolve o cuidado de enfermagem. CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Então, preciso entender, em primeiro momento, que o CTI é o centro, né? É ali que vai incorporar toda a assistência. O CTI, ele é o complexo de assistência. É nele que vai estar instituído todo o cuidado, todo o recurso humano e material.
tá? Então, você observa, CTI 1, 2, 3, tá? Cada CTI, ela vai ter o agrupamento de unidades de terapia intensiva. Então, dentro de cada CTI, eu tenho agrupado várias unidades de terapia intensiva, tá? UTI é a unidade da terapia, né? É o local onde abriga pacientes que requerem assistência médica, de enfermagem, laboratorial, radiológica, ininterrupta e entre outros profissionais. Porque a equipe que trabalha dentro desse local é uma equipe interdisciplinar, elas lidam com o paciente, todas elas falam a mesma linguagem. A única linguagem que é falada nesse ambiente interdisciplinar é a linguagem da melhoria da assistência e cuidado do paciente, tá? E multidisciplinar, onde você tem uma visão holística voltada ao paciente e família. Combinado? Então, vamos entender. Você observando essa imagem, você consegue observar a imagem de uma unidade de terapia intensiva com o posto de enfermagem centralizado. Eu vou dizer para vocês que essa é a melhor opção de posto de enfermagem, porque quando eu tenho quartos, leitos dispostos, né, e um posto de enfermagem centralizado, eu tenho visão ampla. Por essa foto aí, você já consegue observar a amplitude da assistência, né? O profissional de dentro desse posto de enfermagem, se você observar essa foto, abre essa imagem no seu computador e observa essa foto. Você de dentro desse posto de enfermagem, você consegue ter uma visão ampla de todos os leitos. Isso facilita a assistência, isso dá mais proximidade entre profissional e paciente. E aí eu tenho um setor de monitoramento. Se você observar, em cada leito você tem ele é monitorado num sistema integrado, que traz resposta nesse monitor principal. Isso seria a perfeição da assistência se funcionasse em todos os leitos de UTI. Eu vou te dizer que a tecnologia ela chegou, né, nas unidades de terapia intensiva, e isso ajuda muito, né? Isso minimiza o prejuízo e a perda humana. Mas ainda existe muita precariedade de sistema, tá? As unidades com leitos dispostos em quartos fechados, você pode observar que o leito ele está disposto, mas em quartos separadinhos, né? Devem ser dotadas, devem ser dotadas de painéis de vidro. Quando eu tenho quartos fechados, eu tenho a necessidade de ter painéis de vidro. Deixa eu arrumar aqui. Opa! O celular de vez em quando dá uma pane no sistema. Vamos lá? Isso. Quando eu tenho quartos fechados, eu preciso ter uma divisória. Se você observar aqui do seu lado esquerdo, você vai ver divisórias de vidro. Ali eu tenho a disposição de quartos fechados. Isso daqui é uma UTI de leito misto, tá? Porque ela tem disposição de quartos abertos e fechados. E é uma UTI muito organizada, muito bonita, tá? Então, se o quarto é fechado, ela tem que ser dotada de painéis de vidro para poder facilitar a visualização de profissionais da área de saúde, tá? Uma central de monitorização é de suma importância, porque sem o profissional estar dentro do quarto, ele está recebendo todas as respostas orgânicas desse paciente, tá? Então, ele monitoriza essa função hemodinâmica e todos os sinais desse paciente, ok? Com transmissão de onda desse eletrocardiográfico e frequência cardíaca. Então, isso facilita muito. Você tem uma central de monitorização, como eu estou falando desde o início. Se eu tenho quarto misto, né, onde eu tenho quartos abertos e fechados, você não precisa estar indo ao quarto fechado, porque a sua central de regulação ela traz resposta ininterrupta do seu paciente. Isso não vai te trazer uma facilidade, tipo, não preciso visitar o meu paciente. Você está ali à disposição de todos os leitos, mas isso te dá uma segurança de assistência, tá? Você vai fazer a mesma visitação, mas com uma segurança maior, porque você está tendo resposta de todos os leitos. A qualquer complicação do paciente, a central de monitorização vai estar te dando uma resposta, um retorno, tanto da parte do eletro, quanto da parte da frequência cardíaca do indivíduo. Qualquer situação agravada, esse setor vai estar apitando e te levando rapidamente ao local para atuar rapidamente em cima da lesão do indivíduo. Aí você observa o outro lado, né?
Aí sim é a unidade da UTI com quartos fechados, né? Ele proporciona maior conforto, logicamente, você observa, é um padrão diferenciado, né? Privacidade a todos os clientes, redução do nível de ruído, com certeza vai trazer mais tranquilidade, mais confiabilidade na assistência, melhor conforto ao cliente que está sendo assistido, né? Possibilidade do isolamento de pacientes infectados ou imunossuprimidos. Então, aqui nesse setor, eu vou ter pacientes infectados, passando por alguma infecção em isolamento, mas aí eu preciso de quartos fechados de isolamento, tá? E eu vou ter pacientes que vão ter essa condição e precisa dessa redução de ruídos, precisa de uma melhor tranquilidade para a recuperação do seu sistema. Se entendendo que paciente crítico, quando ele é internado numa unidade de terapia intensiva, ele tem redução na sua resposta hemodinâmica de um ou mais sistemas. Vamos lá? A disposição de leitos de UTI pode ser de área comum, tá? Aí eu vou ter uma disposição, um posto de enfermagem centralizado, como vocês observaram nessa imagem aqui, ó. Ali, ó, área comum, tá vendo? Posto centralizado. Tipo vigilância, nesse modelo você consegue fazer a vigilância de todos os leitos sem interrupção de nenhuma parede, você não tem interrupções. É tipo vigilância, tá? E quartos fechados ou mistos, isso tudo pode estar interagindo dentro da mesma unidade. A área comum ela vai proporcionar para nós, profissionais de saúde, uma observação contínua desse paciente, desse cliente gravemente afetado, tá? E indica uma separação dos leitos por divisórias laváveis. Então, toda vez que eu preciso de fazer algum procedimento que eu preciso trazer privacidade ao cliente, eu tenho essas cortinas laváveis. Só que aí vem uma problemática. Se o setor de UTI não fizer a higienização adequada dessas cortinas, eu vou ter uma colônia de bactérias nesse setor. Então, precisa ser treinado a equipe de limpeza, né, a equipe de desinfecção, para poder fazer a higienização de todo o ambiente, inclusive das cortinas. Porque senão essas cortinas elas vão acumular micro-organismos e vírus, e isso fazendo uma piora do estado geral do cliente. Principalmente nessa época agora de pandemia, que a gente não conhece esse vírus, não conhece qual é o seu poder de mutação e adaptação, então nós precisamos ter o máximo de cuidado, principalmente com essa disposição de leitos de UTI, tá? Aí eu tenho a legislação 466 de 4 de junho de 88, logo após a conferência, né? E aí, como que essa legislação foi feita? Uma junção do Ministério da Saúde, a Anvisa, a divisão do Departamento Técnico de Coordenação de Alta Complexidade, eles estabeleceram um regulamento técnico de funcionabilidade de serviços nesse tratamento intensivos e seus respectivos anexos. Na apostila, ela vai filtrar, tá? Só que eu vou trazer o conteúdo na íntegra para vocês, porque eu acho que isso é de suma importância. Ok? Então, prestem bastante atenção. Definição de UTI. Ela é a unidade de tratamento intensivo, né? Ela constitui-se de um conjunto de elementos funcionalmente agrupado, destinado ao atendimento de pacientes graves. Então, a unidade de terapia intensiva, ela vai juntar elementos, né? Funcionalmente, que tragam funcionabilidade a pacientes graves. Ou de risco que exigem assistência médica, de enfermagem, aí entra vários grupos, tá? Não, médico, fisioterapeutas, enfermagem, laboratório, tudo ininterrupto, recursos humanos especializados. Dentro das unidades de terapia intensiva, dentro dos CTIs, das UTIs, eu preciso ter recurso humano especializado. Vocês estão sendo apresentados nesse momento a matéria pacientes críticos, mas isso não quer dizer que essa matéria ela vai te dar suporte para você já entrar para dentro de uma UTI para trabalhar. Nós estamos apresentando a unidade e a partir daí, cada um profissional ele vai se adequar, gostei, se especializar para trabalhar no setor, ok?
E aí eu tenho também um segmento. Eu tenho a unidade de tratamento semi-intensivo, tá? Essa unidade, gente, ela constitui um conjunto de elementos também funcionalmente agrupados. Precisa ter funcionalidade. O que vai diferenciar a UTI do semi-intensivo é que na UTI o tratamento e a assistência é ininterrupta. Agora, no semi-intensivo, a assistência é contínua. O paciente ele já vem com uma melhora, vai para o semi-intensivo, do semi-intensivo ele volta para a clínica. Então, a assistência, ela é contínua. Vai ter acompanhamento médico, vai ter supervisão contínua, mas este último modelo, que é o semi-intensivo, não vai ter assistência linear. O paciente, ele já está evoluindo para ser encaminhado para a clínica. Mas por que que existe esse meio termo? Porque desse semi-intensivo, ele pode retornar, tá? Ele pode ter uma segunda queda, né, na sua função hemodinâmica, retornar para a UTI ou ter o equilíbrio e ir para o setor de clínica médica para continuar a sua assistência, tá? Então, isso daí vocês precisam já começar a entender. Aí, quais são os outros suportes que nós temos? Eu tenho o serviço de tratamento intensivo móvel, que constitui o conjunto totalmente de elementos funcionalmente agrupados, com uma frota de veículos devidamente projetada e equipada. Então, o veículo ele vai seguir o modelo de uma unidade de terapia intensiva. Ele vai receptar o cliente no ambiente rua, em via pública, e levar em condições para continuar o seu tratamento no ambiente intra-hospitalar, tá? Então, se o cliente ele tem a necessidade de uma UTI móvel, ele só pode ser receptado em via pública por uma UTI móvel. Ele não pode ser receptado por uma unidade básica, porque não vai dar suporte à tua vida até a chegada do momento intra-hospitalar, ok? E aí, vamos apresentar os modelinhos. Aqui eu tenho a UTI móvel, né? Como se foi falado para vocês. Deixa eu levantar aqui para vocês visualizarem melhor. Opa! Ó, aqui eu tenho a UTI móvel, ela imita todo o modelo de assistência de uma UTI, tá? Tudo que o profissional precise, como equipamentos e procedimentos, essa UTI vai dar suporte, ok? Como dentro de uma unidade intra-hospitalar. E eu tenho semi-intensivo. Se você observar, ela segue o modelo de uma unidade de terapia intensiva, só que mais tranquilizada, porque ali o paciente já está sendo desmamado de alguns medicamentos e alguns equipamentos para retorno à clínica e continuidade de sua assistência. Bom, a gente termina por aqui essa primeira fase. Vou passar algumas atividades para vocês, receber vocês em momento de aula e vai ter 2 fases de aula, tá bom? A gente vai passar por essa. Vou passar atividade, vou passar material de apoio. E, em sequência, eu dou mais um segundo momento de videoaula. Combinado? E até. Beijo.